Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui e hoje nós vamos tratar de um assunto assim muito delicado, um assunto importante. Já em outros vídeos nós falamos sobre este assunto, mas hoje de uma maneira diferente. Nós vamos fazer uma análise exegética, algo assim mais profundo. Então, fica com a gente aí até o final, compartilha esse vídeo com seus amigos e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você e para eles também. Muito bem, queridos amigos, conforme eu prometi no vídeo em que abordei o assunto da homossexualidade na Bíblia, eu prometi que faria um vídeo trabalhando os conceitos, os termos gregos, enfim, uma análise assim um tanto mais exegética. Inclusive foi esta a petição de nossos amigos que nos acompanham aqui. Vários me pediram, olha pastor, faz uma análise assim mais exegética. Será que Paulo disse isso mesmo quando ele escreveu? Será que o livro de Levítico estava realmente tratando da questão da homossexualidade? Será que ali não teria uma outra implicação? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos fazer um vídeo assim um pouco mais trabalhado exegeticamente, então eu espero que seja uma bênção para você. De antemão, eu digo para você que o vídeo de hoje será um pouco mais técnico, tá? Pela própria proposta, não é de que seja trabalhado de maneira exegética, então vai ser um pouco mais técnico. Não quer dizer que você não vá compreender. Eu tento sempre no nosso canal aqui tratar os temas assim mais difíceis de uma maneira simples, trazer aquilo que é complicado para uma linguagem simples. Então, eu espero que o vídeo seja bem compreendido e que possa alcançar o seu objetivo. Eu quero reiterar aquilo que já disse no vídeo anterior. Nós repudiamos qualquer tipo de preconceito, de ataque, de discurso de ódio a qualquer tipo de pessoa, seja por sua crença, seja pela sua cor, seja pela sua opção sexual. Nós não atacamos ninguém. Nós queremos apenas ter a liberdade de, com amor e com respeito, trazer o que está aqui na palavra de Deus. Mostrar para você o que está na palavra de Deus conforme ela nos ensina, tá bom? Então, separemos pessoas de suas práticas, ok? Nós não vamos trabalhar aqui o aspecto pessoal, nós queremos trabalhar aqui o âmbito teológico deste assunto. E antes então de começarmos, eu gostaria de indicar um livro para vocês, um excelente material da editora Vida Nova. Está aqui, este livro aqui é um material fantástico com mais de 500 páginas, 544 páginas, A Bíblia e a Prática Homossexual, Textos e Hermenêutica, de Robert Gagnon. É um material muito bom. Se você adquirir, você vai estar adquirindo um excelente material, um conteúdo fantástico que trabalha de maneira exaustiva, de séria, a exegese e a hermenêutica deste tema na Bíblia. É um material assim fantástico, talvez o melhor material que nós temos hoje em língua portuguesa, e muito do que eu vou falar aqui no vídeo de hoje você vai encontrar aqui de maneira bem detalhada. É um livro realmente bem amplo, bem grande, e eu tenho certeza que vai ser assim uma bênção se você adquirir este livro. É da editora Vida Nova, tá bom? Então, A Bíblia e a Prática Homossexual, Textos e Hermenêutica. Textos e Hermenêutica, ok? Então você pode adquirir este material aí. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Vamos então ao nosso vídeo de hoje. Nós vamos começar abordando este assunto na perspectiva bíblica e começamos ali com o Gênesis. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Por quê? Porque aqui está o princípio de todas as coisas, não é? O Bereshit, o início, a Gênesis de todas as coisas. Então, logo no início aqui do livro de Gênesis, no capítulo 1 e capítulo 2, nós temos a criação do mundo. Nós temos outros vídeos abordando a temática Gênesis de 1 a 11, porque algumas pessoas interpretam este livro, pelo menos esse trecho do livro, do capítulo 1 a 11, como sendo uma literatura alegórica, simbólica, não literal. Existem algumas teorias, como a teoria do evoteísmo, que tenta misturar a ideia da evolução com um Deus criador.
é uma aberração teológica, mas parece assim um Frankenstein, porque é uma montagem tão estranha e absurda que a gente não tem como aceitar. Então eu fiz uma análise em outros vídeos sobre estes capítulos iniciais, mostrando que a estrutura literária de Gênesis do capítulo 1 a 11 é uma estrutura narrativa, ela não tem aspectos simbólicos, não tem aspectos parabólicos, a literatura ela é literal, tá? Trata-se de um texto literal, e isso é evidenciado pelo próprio Cristo, pelos apóstolos, que posteriormente mencionam a criação do mundo, mencionam a arca de Noé. Jesus mesmo diz, olha, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus acreditava na literalidade do relato inicial de Gênesis. Então, quando nós vamos para o livro de Gênesis, nos relatos iniciais, nós estamos tratando de um relato verdadeiro, que ocorreu, verídico, tá? É uma história realmente verdadeira. Nós não acreditamos que esse texto seja simbólico ou parabólico. E aqui nós temos, entre o relato da criação, dentro do relato da criação de Deus, aqui nós temos a criação do homem e da mulher. Deus então faz o homem, e diz a Bíblia aqui no capítulo 1, verso 27, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Bom, então nós temos aqui a parte inicial, onde mostra Deus criando o homem, ele faz o homem do pó da terra, conforme nós vamos ver no capítulo 2, e eu já quero convidar você a avançar um pouquinho mais. Nós temos repetido o relato de Gênesis 1, agora mais detalhadamente no capítulo 2, onde Deus faz o homem, faz a mulher. E no capítulo 2, o verso 18, diz assim, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ezerneged, a expressão hebraica aqui, uma auxiliadora idônea que esteja diante dele. Então, essa expressão ezerneged é uma pessoa que esteja ali ao seu lado, uma companheira, alguém para estar diante dele. E aí então no verso 22 e 23, a Bíblia diz que Deus da costela do homem tomou e formou a mulher e trouxe-a a Adão. E no verso 23 diz assim, disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, ou foi tirada. E o verso 24 é muito interessante, diz assim, portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. É muito interessante esse relato de Gênesis, por quê? Primeiro porque daqui mostra o propósito de Deus para a raça humana. Em um mundo não pecaminoso, em um mundo criado perfeito, saído perfeitamente das mãos de Deus, nós temos aqui o ideal de Deus para a raça humana. E o ideal de Deus se expressa nos versos que nós lemos. Deus cria o homem, e para que complementasse o homem, Deus cria então a mulher. Então nós percebemos na fala do próprio Adão, carne da minha carne, osso dos meus ossos, a ideia de complementaridade. Adão e Eva se complementam. Ele não é completo sozinho e ela também não é completa sozinha. Ela é tirada de sua costela para mostrar que estaria ali ao seu lado. Então o texto, o relato de Gênesis mostra o propósito de Deus ao criar aquele primeiro casal. Ademais, Deus ele dá uma segunda ordem, crescer, multiplicar e encher a terra. Ora, não existe maneira de crescer, de multiplicar, de encher a terra, de ter filhos, a não ser pela relação sexual entre homem e mulher. Então veja, Deus abençoa o casal que se complementa, e o propósito também de Deus, além desse ser uma só carne, de se complementar, é também de encher a terra, de ter filhos. Padrão que é completamente quebrado dentro de qualquer relacionamento homossexual. A única maneira natural, ok? Natural de se encher a terra, de se ter filhos, é através de uma relação heterossexual. Ademais, quando o texto de Gênesis, no capítulo 2, o verso 24, diz, portanto deixará o varão, o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne, nós temos aqui um aspecto não necessariamente relacionado a Adão e Eva. E por que eu digo isso? Exegeticamente, olhando para essa passagem em português mesmo, sem precisar da língua hebraica, você já consegue entender que esta fala não é aplicável, por exemplo, a Adão e Eva, que não tinham pai e mãe.
foram criados do pó da terra, saídos das mãos de Deus. Então eles não tinham pai e mãe. A ideia de sair de sua casa ou da casa de seu pai e de sua mãe e unir-se com a sua mulher e formar uma só carne em um outro ambiente era uma ideia futura. Ela não era necessariamente aplicável aqui diretamente a Adão e Eva. Isso mostra qual era o propósito de Deus, não somente para Adão e Eva, mas para gerações futuras. Então, não, isso aqui foi algo aplicado a Adão e Eva porque Deus estava querendo somente começar a raça humana. Então ele precisava ter ali um casal para começar, mas depois a coisa podia funcionar de qualquer maneira. Não poderia funcionar de qualquer maneira, porque Deus diz, a ideia aqui transmitida no texto é: deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher e ambos serão uma só carne. Isso para o futuro, naturalmente, porque Adão não tinha pai e mãe. Percebe? Então aqui está o propósito de Deus, a idealização de Deus. O casamento é um casamento heterogâmico, de acordo com os princípios estabelecidos aqui em Gênesis. Um casamento entre um homem e uma mulher. A relação deve ser estabelecida entre um homem e uma mulher. Depois do pecado, então, o inimigo de Deus ele tentou atacar em diversas áreas os propósitos originais de Deus estabelecidos no Gênesis. Você vai perceber, por exemplo, independentemente da sua religião, se você é adventista ou não, você vai perceber que no capítulo 2, o verso 2 e 3 diz: havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no dia 7º de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Nós temos aqui o sábado, estabelecido o 7º dia. Deus abençoa e Deus santifica. Deus cria o mundo em 6 dias e abençoa o 7º. Deus cria também o matrimônio, a relação homem e mulher. E você percebe que são duas instituições que hoje em dia são extremamente atacadas. O inimigo ele procurou atacar o criacionismo. Ele procurou atacar a lei de Deus no sábado que foi estabelecido aqui no Gênesis e também a relação matrimonial. Avançando no tempo, nós chegamos então à história fatídica, à história terrível de duas cidades conhecidas como Sodoma e Gomorra. E ali nessas duas cidades nós encontramos coisas terríveis, eles tinham práticas abomináveis, e o livro de Ezequiel vai deixar isso muito bem claro. Entre as práticas comuns que as cidades de Sodoma e Gomorra e algumas ali da região Admá, Zeboim praticavam, estava exatamente a homossexualidade. E algumas pessoas elas tentam dizer assim: não, o problema da homossexualidade não tinha nada a ver com Sodoma e Gomorra. Querem ver? Vamos lá para Ezequiel capítulo 16. E eu queria até ler com vocês Ezequiel capítulo 16 e o verso 49 e 50. Ezequiel capítulo 16. O problema é que a turma lê apenas o verso 49. E o verso 49 diz assim, Ezequiel 16, 49. Eis que foi esta maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do necessitado e do pobre. Tá vendo aí? O problema de Sodoma e Gomorra, porque ela foi destruída, é porque eles eram gananciosos, soberbos, não ajudavam o pobre, o necessitado. Tá vendo que não tem nada a ver com a questão da sexualidade? Calma, por que não leu o verso 50? E o verso 50 diz assim: e se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isto. Ora, você nunca vai encontrar, pelo menos eu nunca encontrei, em todo o Antigo e Novo Testamento, não ajudar o órfão, não ajudar a viúva, ser considerado uma abominação. A expressão abominação, no hebraico, esta palavra que está aparecendo para você na tela, toevá, essa expressão ela é comumente utilizada para práticas de idolatria e também a prática homossexual, conforme você vai encontrar em Levítico capítulo 18, verso 22. E eu quero ler para você. Em Levítico capítulo 18 e o verso 22, nós encontramos o seguinte, olha, Levítico 18 e o verso 22. Com varão não te deitarás como se fosse mulher. Toevá é. Então, é toevá. Deus considera o deitar-se varão com varão. Então, a Bíblia diz em Ezequiel 16, 49 e 50 que além de não serem atenciosos com o órfão, com o necessitado, de serem gananciosos,
de serem soberbos. Os habitantes de Sodoma e Gomorra também praticaram diante de Deus toevá, abominação. E aí você pode dizer assim, não, mas a abominação aqui não tem o sentido sexual, pode ser apenas o sentido idólatra. E aí eu convido você aí em Judas, o versículo 7, o capítulo 1 e o verso 7. Judas, na verdade, só tem um capítulo, e o verso 7 diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Quando você vai para o texto grego, ali de Judas, verso 7, ali diz que Sodoma e Gomorra praticaram ekporneo sassai. A expressão ekporneo sassai vem de porneia, que quer dizer relações sexuais ilícitas. Então, todo tipo de relação sexual ilícita está inclusa ali nas ações, nas práticas de Sodoma e de Gomorra. Portanto, quando você olha para o relato de Gênesis, onde os habitantes de Sodoma e Gomorra querem conhecer, e a expressão conhecer aqui é no sentido sexual, os anjos que chegaram à casa de Ló. E aí algumas pessoas dizem, não, isso não tem nada a ver, não tem que ver com a prática em si, mas é porque eles estavam ali tentando fazer algo à força e tudo mais. E também que o problema não foi esse, foi apenas porque eles não tinham amor para com o próximo, não ajudavam o órfão, necessitado, eram soberbos. Não tem que ver com a prática sexual. A Bíblia ela se interpreta. O verso 50 do capítulo 16 de Ezequiel diz que eles praticaram toevá. Em Levítico vai mostrar claramente que toevá está relacionado à ação sexual. É bem verdade que essa expressão também é utilizada principalmente com idolatria. Mas o livro de Judas, ele fecha o assunto. Então, quando você faz o comparativo, e é assim que nós fazemos uma análise exegética, quando nós comparamos termos, comparamos versos, comparamos expressões, e a gente vai para o livro de Judas, o livro de Judas diz que eles praticaram ekporneo sassai, ou seja, uma relação de imoralidade sexual. Em Sodoma e Gomorra havia muita imoralidade sexual. E por isso o livro de Judas diz que eles foram destruídos. Então não é apenas por não ajudar o órfão e a viúva, também. Mas não podemos dizer que as práticas pecaminosas sexuais que haviam em Sodoma não corroboraram para a sua destruição. Corroboraram sim. Eles estavam distantes do padrão divino. Estavam distantes daquilo que Deus idealizou em Gênesis, formando o homem e a mulher. Mas vamos avançar um pouco mais e aí nós vamos para o tempo de Moisés. Nós vamos para o livro de Levítico, que foi o texto que nós lemos. Nós temos 2 textos ali em Levítico que falam exatamente sobre essa questão. Nós vamos ler então Levítico capítulo 18 e o verso 22 e nós vamos ler também Levítico capítulo 20. Então eu quero convidar você a ler Levítico capítulo 18 e o verso 22 e diz assim: com varão não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Abominação é. E aí algumas pessoas dizem assim, não, mas esse texto de Levítico não está falando sobre a prática da homossexualidade. Aqui o texto está falando num contexto aqui de adoração a outros deuses. Então havia naquela época o culto pagão, haviam os chamados prostitutos cultuais, que eram homens que na hora das cerimônias culticas dos seus povos, eles praticavam esses atos sexuais, homossexuais. Então Deus está proibindo não a prática homossexual em si, mas esse problema que havia, para que o povo não imitasse aqueles povos na sua idolatria, e nos seus cultos. Não era para ser feito um culto dessa forma. Não está falando necessariamente da escolha de um homem para ser o parceiro e tal. O texto não está falando disso. Vamos ver? Para a gente saber o que o texto está falando, a gente tem que ler o contexto. Então o contexto do capítulo 18 é bem simples, é só você pegar a sua Bíblia e ler, e nós vamos avaliar se o texto de Levítico capítulo 18 está tratando necessariamente de um aspecto cultico, se o texto está tratando de um aspecto cerimonialista das outras nações, ou se o texto de fato está tratando desse assunto e de outras imoralidades sexuais, que não tem nada a ver com as cerimônias culticas de outros povos. Vejamos então. O capítulo 18 já é intitulado, é bem verdade que esse título não está na Bíblia hebraica, Casamentos Ilícitos. E diz assim, olha, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, eu estou lendo a partir do verso 1, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito,
em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andares nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então Deus está dizendo, olha, eu não quero que vocês sejam como as outras nações, eu não quero que vocês sejam como no Egito, eu não quero que vocês sejam como os povos de Canaã, eu sou o Senhor e eu quero dizer como é que as coisas vão ser. E aí Deus começa então a dizer como que ele quer que as coisas sejam. Como é que Deus quer que as coisas sejam? Nenhum homem se chegará a qualquer parenta sua de sua carne para descobrir a sua nudez, eu sou o Senhor. Isso não tem nada a ver com cerimonial cultico de outros povos. Deus diz, olha, parente não deve descobrir a nudez, ou seja, aqui está falando realmente do ato sexual. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, a nudez de tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do seu filho, ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Veja, os textos aqui não estão necessariamente falando das cerimônias religiosas pagãs daquela época. Deus é quem está dizendo o que ele não gostaria que acontecesse. Ora, eu não quero que o pai descubra a nudez da filha, né? Que a mãe descubra a nudez do filho, ou que o filho descubra a nudez de sua mãe. É sua mãe, ponto. Não está falando aqui, porque no culto tal, nas cerimônias religiosas tal. Não. Essa talvez eram práticas comuns àqueles povos pagãos, mas não necessariamente ligadas ao culto, porque o argumento do capítulo 18, verso 22 não, isso aqui é porque é do culto. Eu quero mostrar contextualmente que o texto de Levítico não se refere a culto, mas a práticas erradas que haviam entre os povos e que Deus abominava. Ele dizia, eu não quero isso. O que mais Deus diz? Olha, verso 11, a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai, ou seja, a tia, não descobrirás, ela é parenta do teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, porque é parenta da tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não chegarás à sua mulher, ela é sua tia. A nudez da tua nora não descobrirás, ela é mulher do teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher do teu irmão não descobrirás, é a nudez do teu irmão. Então, descobrir a nudez da cunhada é como se estivesse descobrindo a nudez do próprio irmão. A nudez de uma mulher, de sua filha, não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentes são, maldade é. Perceba que o texto nada tem que ver com cerimoniais religiosos. Deus está sendo claro e dizendo para o povo, olha, essas são diretrizes relacionadas aos aspectos sexuais que eu não quero que exista dentro do povo. Essas práticas sexuais, elas são abomináveis a Deus. E ele continua dizendo, verso 19, não te chegarás à mulher durante a separação de sua imundície para descobrir a sua nudez, né? A mulher quando está no período menstrual, e nem te deitarás com a mulher de teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela. A questão do adultério, Deus está dizendo, não é para cometer adultério. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Com varão não te deitarás como se fosse mulher, a abominação é. Então Deus está dizendo aqui, olha, entre as práticas pagãs, Deus diz, olha, você não deve deitar-se com a mulher do seu próximo, isso é adultério. Você também não deve pegar da sua semente seus filhos e entregar para serem queimados em rituais religiosos. E aí, por causa desse verso, a pessoa simplesmente desconsidera todo o contexto do livro e diz, tá vendo? Tudo isso aqui, essa parte aqui desse verso do homem se deitar com outro é um aspecto religioso. Deus está falando da religião. Não. Deus não diz assim, não te deitarás varão com varão como se fosse uma mulher. Ou no culto, ou numa cerimônia. Não. Deus diz, com varão não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é, ponto final. E aí ele continua, nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele, confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante de vossa face, pelo que a terra está contaminada,
e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Então Deus diz, olha, todas essas coisas que eu falei aqui, os habitantes dessa terra fizeram. Descobrindo a nudez do pai, filho descobrindo a nudez da mãe, irmão descobrindo a nudez da irmã, homem pegando o filho e matando em sacrifício a Moloque, a Quemosh e outros deuses aí, os deuses moabitas, deuses amonitas. Homem deitando-se com homem como se fosse uma mulher. Todas essas práticas, Deus disse, esses povos cometeram. E por isso eu os destruí. Por isso eu os expulsei desta terra. Não pratiquem estas coisas. Que coisas? Tudo. Então pegar um verso, selecionar esse verso, tirar do contexto das abominações sexuais que Deus condena, para dizer que este verso aqui é uma aplicação necessariamente à parte religiosa, ao culto, é fazer uma exegese um tanto forçada. Deus está condenando aquela prática e ponto. Assim como ele condenou todas as outras. E as outras não estavam necessariamente relacionadas ao culto. Mas a prática que os povos pagãos, independentemente do culto, faziam, cometiam. E Deus diz, isso é abominação. Não quero no meio do povo de Israel. Ok? Então fica claro no livro de Levítico esta abordagem do Senhor. E aí, capítulo 20 do livro de Levítico, nós lemos o seguinte, a partir do verso 9. Levítico capítulo 20, verso 9. Quando um homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou seu pai e sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobrir a nudez de seu pai, ambos certamente morrerão, e o seu sangue é sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com sua nora, ambos certamente morrerão, fizeram confusão, o seu sangue é sobre eles. Verso 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, e o seu sangue é sobre eles. E o verso 15. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Percebe que absolutamente nada tem que ver aqui nestes versos com o aspecto cultico, mas sim com as práticas pagãs de imoralidade sexual. Deus não está aqui, você vai perceber que não se fala, por exemplo, do sacrifício, porque alguém tenta relacionar o capítulo 18 com o verso imediatamente anterior, a parte onde diz do homem não te deitarás, e imediatamente anterior fala que não darás o teu filho para ser queimado. Então ele pega esse verso e diz, tá vendo, tem que ver com os sacrifícios e com a prática do culto. Não. Aqui agora não tem nada a ver com culto. Deus repete algumas coisas que são ditas no capítulo 18, e ele fala da prática, por exemplo, de um homem amaldiçoar o seu pai e sua mãe, quebra do 5º mandamento. Fala do homem que adulterar com uma mulher. Fala do homem que deitasse com a sua sogra ou com a sua nora, não é? Aqui diz, olha, verso 11, e o homem que se deitar com a mulher de seu pai, a sua madrasta, também um homem que se deitar com a sua nora, no verso 12, certamente morrerão. E aí diz, e o homem que se deitar com outro homem como se fosse mulher, certamente eles morrerão. Aí alguns, quando percebem que nada tem que ver com o aspecto cultico, aí partem para outro tipo de argumentação. E a argumentação é a seguinte, então quer dizer que você está defendendo que tem que matar? Não estou defendendo que tem que matar, lógico que não. Então, se fôssemos para seguir o que está escrito ao pé da letra, teríamos que matar aquele que pratica homossexualidade, percebe? Esse texto não é aplicável aos nossos dias. Ei! Nós temos que ser inteligentes o suficiente para percebermos um governo teocrático e as ações que eram determinadas pelo próprio Deus para aquela época, para o ambiente que nós vivemos hoje, não mais numa teocracia, onde as punições para determinados erros não são mais daquele tempo. Mas isso não invalida o erro. Por exemplo, um homem que amaldiçoar o seu pai e sua mãe, naquela época deveria ser apedrejado, deveria ser morto. Pergunto, o homem que amaldiçoar seu pai e sua mãe hoje, ele é apedrejado? Não, mas a pergunta é pecado? Você vai me dizer, sim, lógico, está errado. O homem que comete adultério, aqui diz, deveria ser o quê? Apedrejado. A pessoa que comete adultério hoje na nossa sociedade é apedrejado? Não, mas a pergunta que eu faço é pecado? Você vai me dizer, sim, é pecado. Mas não, se é para seguir essa regra,
não há mais punição no sentido de matar a pessoa, então o pecado foi abolido? Não, a prática ainda continua sendo pecaminosa, mesmo que a punição para este pecado não seja a morte. Não estamos vivendo no período teocrático. Isso aqui é um outro estudo de por que eram mortos e naquela época e hoje não se mata mais. Eu posso fazer um outro estudo. Aliás, eu já gravei alguns vídeos sobre isso daí. Você pode procurar aqui no canal. Da mesma forma, o homem que descobrisse a nudez da sua nora, eles deveriam ser apedrejados. Pergunto, o homem que mantém relações com sua nora hoje, ele é apedrejado? Não, mas a pergunta é pecado? Sim, da mesma forma a prática da homossexualidade. Aqui o texto diz que o homem que não tivesse uma relação homossexual, ele deveria ser morto naquela época. Aí eu pergunto, uma pessoa que pratica homossexualidade hoje é morta? Não. Mas deixa de ser pecado? Não, da mesma forma como o adultério, o desonrar o pai, o deitar-se com a sogra e outras práticas que recebiam a pena capital naquela época e que hoje não recebem e não deixam de ser pecaminosas por causa disso. Então esse tipo de argumento é um argumento falacioso, é um argumento que não se sustenta à luz do próprio texto. Tá? Então todas essas práticas são igualmente consensuais em nossa sociedade de que são pecaminosas. O amaldiçoar o pai, o adultério, o deitar-se com a nora, todos nós concordamos. Porque só uma dessas estaria fora, seguindo o princípio de porque não mata mais, então não é um ato pecaminoso. Percebe? Se eu disser porque não mata mais alguém que pratica a homossexualidade, portanto não é pecado, eu tenho que aplicar esse mesmo princípio a todos os outros temas que são abordados na mesma perícope, ou seja, adultério, porque não mata mais, ninguém que morre mais porque comete adultério, então logo não é mais pecado, pode adulterar à vontade, não é? Um indivíduo que amaldiçoa seu pai e sua mãe, fala contra seu pai, desobedece seu pai e sua mãe, transgredindo o 5º mandamento, não é mais pecado, por quê? Porque não há mais morte, então esse é um tipo de argumento que ele cai diante do próprio texto. Ok? Então, claramente, no livro de Levítico, nós encontramos Deus dizendo com todas as letras. E num contexto que aparentemente no capítulo 18 alguns interpretam como sendo cultico, mas que repetido no capítulo 20 fora completamente do aspecto cultico, Deus repete as mesmas palavras abordando apenas questões relacionadas a práticas de imoralidade sexual e Deus condena da mesma forma no capítulo 20 a prática homossexual. Portanto, biblicamente, já no livro de Levítico nós encontramos claramente uma ordenança divina de que estas práticas são abominação ao Senhor. Ponto. Pastor, mas então nós temos que seguir todas as leis do livro de Levítico, porque as leis no livro de Levítico, no livro de Levítico fala sobre escravidão, fala sobre não cortar a barba, fala sobre... Estes são outros aspectos que eu também já abordei em algum vídeo meu aqui, mas que exigem apenas um pouquinho da nossa inteligência para sabermos discernir o que tinha a aplicação temporal. Dentro das leis de Deus, nós tínhamos leis que tinham aspecto civil, aspecto dietético, aspecto moral, aspecto religioso, e nós precisamos apenas discernir aquilo que tinha um aspecto religioso, aquilo que tinha um aspecto moral, aquilo que tinha um aspecto dietético e que era temporal. Por exemplo, a matança dos cordeirinhos. No livro de Levítico também fala que deveria matar cordeirinhos. E ninguém mata cordeirinhos hoje. Mas por quê? Porque o verdadeiro cordeiro já morreu. Mas quando a gente fala, por exemplo, de questões relacionadas a aspectos dietéticos, nós devemos seguir os princípios bíblicos. A Bíblia diz no livro de Levítico que nós não devemos comer determinados alimentos porque são abominação, são alimentos imundos, e nós seguimos esses princípios até hoje, ou pelo menos deveríamos seguir, não é? Então nós precisamos entender o que tinha um aspecto local e o que tinha um aspecto de amplitude global e atemporal. Então quando Deus fala de adultério, Deus está falando de uma coisa que não é para o povo somente naquela época, mas para todo o planeta Terra de maneira geral. Quando Deus fala do homem descobrir a nudez da sua filha, isso não é um aspecto apenas para Israel, mas para todo o povo, para todas as nações, independentemente do tempo. Quando Deus diz que um homem não deveria descobrir a nudez de sua nora, ele não está falando apenas para Israel, mas para todo o planeta Terra, independentemente do tempo. E por quê? Toda essa listagem de coisas ainda servem hoje, adultério, pedofilia, a questão até que Deus fala aqui da zoofilia, todos esses aspectos, eles são abomináveis por Deus e ainda hoje nós repudiamos, e porque apenas um entre eles não seria. Acho que isso é uma seletividade
uma seletividade do texto. É pegar de maneira seletiva o que me agrada e o que não me agrada eu dispenso. Não se faz exegese dessa forma. Avançando um pouquinho mais no tempo, nós chegamos então ao período do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, então, quando ele vai abordar o tema da relação, não é? O tema do casamento, como é que ele faz? Qual é a retomada que Cristo faz? Vamos ver Mateus capítulo 19. Como é que Jesus aborda este assunto? Mateus capítulo 19, Jesus diz assim, do verso 4 ao verso 6, diz assim, porém ele respondendo disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse, portanto deixará o homem, o pai e a mãe unir-se-á sua mulher, e os dois serão uma só carne? Assim não serão mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou não separe o homem. Quando Jesus ele vai falar sobre o tema do casamento, ele fala remetendo-se ao Gênesis. E mais uma vez, nós percebemos a literalidade do relato de Gênesis. E aí Jesus, mas pastor, o texto ali está falando sobre a questão de adultério, sobre divórcio, novo casamento, e não tem nada a ver com o aspecto homossexual. Jesus nunca falou da homossexualidade. Eu vou trabalhar isso só um pouquinho mais para frente. Mas veja, no contexto em que Cristo se propõe falar sobre alguma coisa relacionado ao matrimônio, ele retoma o Gênesis e ele diz que Deus, no início, idealizou algo. Jesus claramente diz, não foi assim no início. O ideal de Deus não era esse. O ideal de Deus era, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher e ambos serão uma só carne. Perceba que no verso 4, já aqui no finalzinho, Jesus diz assim, olha, no princípio o Criador fez macho e fêmea. A expressão grega aqui é arsen kai teli. Arsen, homem, macho. Tele, fêmea, arsen kai tele, macho e fêmea. Esta é a expressão que aparece aqui. Então, Jesus, ele identifica bem, ele faz questão de mencionar o padrão divino, aquilo que Deus idealizou, macho e fêmea, homem e mulher. E aí, então, vem naturalmente o questionamento que eu levantei, que alguns fazem. Mas Jesus nunca falou contra a homossexualidade? Jesus nunca falou disso, e Jesus, alguns dizem, né? Jesus é a chave hermenêutica. A propósito, eu fiz um vídeo com o pastor Michelson Borges só sobre esse tema da chave hermenêutica, e você pode encontrar aí este assunto aqui no nosso canal. Procura aí, é um tema muito interessante. Jesus é a chave hermenêutica. Então, se Jesus não condenou algo, logo não podemos condenar. Se Jesus não falou nada contra a homossexualidade, Jesus sendo a chave hermenêutica, então nós não podemos condenar a homossexualidade. Apesar do Senhor Jesus Cristo não ter dito absolutamente nada diretamente contra a prática homossexual, nós podemos perceber que ao longo de toda a Bíblia, ela se propõe a traçar o assunto e sempre demonstrando que o ideal de Deus para com o homem é a relação heterossexual, desde o Gênesis até os dias de Cristo. E aqui vai um princípio básico de exegese para você. Um princípio básico para se fazer uma boa hermenêutica e uma boa exegese. Não se faz exegese com base no silêncio. Eu vou exemplificar isso através de uma ilustração. Imagine que em uma determinada escola, alguns alunos estão apresentando alguns problemas com pequenos furtos, não é? Fazendo uso de alguns entorpecentes, e a diretora então resolve convidar alguém da área da justiça, um policial, um comandante ali local, para fazer uma palestra para esses alunos, mostrando os problemas, aquilo que poderá acontecer com eles no futuro. E aquele policial, com sabedoria, ele diz, olha, eu não vou chegar lá falando que ele não pode roubar, que ele não pode, não é? Eu vou simplesmente falar das coisas boas. E aí o erro por si só aparece. E aí ele então começa a fazer uma palestra exaltando, por exemplo, a honestidade, o ser verdadeiro, não é? O trabalho. Olha, vocês devem trabalhar para adquirir o que é seu. Vocês devem ser honestos em tudo que vocês fazem, não é? Vocês devem ser verdadeiros, nunca enganando, nunca usando de trapaça e tal e tal. E ele faz aquela palestra bonita, exaltando as virtudes e os valores que ele gostaria que aqueles alunos tivessem. Ao término da palestra, ele vai embora e dois daqueles que estavam praticando já pequenos furtos chegam à seguinte conclusão. Rapaz, maravilha, você viu, o policial ele não falou nada sobre não poder roubar. Então, a gente pode roubar. Porque eu não vi, você ouviu ele falar que podia roubar? Não, ele não falou nada, ele disse que tem que ser honesto, mas ele disse em algum momento que não pode roubar?
Não, então se ele não disse que não pode roubar, então vamos roubar, porque ele não proibiu roubar. Sabe como é o nome disso? É uma exegese equivocada com base no silêncio. O indivíduo, com base no silêncio do preletor, com base no silêncio daquele que estava falando, ele então concluiu que poderia furtar simplesmente porque ele não disse não furtem, não roubem. E é exatamente esse tipo de argumentação que algumas pessoas desenvolvem. Elas olham para Jesus e procuram. Cadê o texto onde Jesus diz assim, a prática homossexual é pecado? Jesus nunca disse, portanto, então está liberado, podemos praticar a homossexualidade, porque Cristo nunca foi contra. Mas quando Cristo se propôs falar sobre o assunto do matrimônio, como foi que ele falou? Um casamento heterogâmico entre um homem e uma mulher, que seja para sempre, e que o ideal de Deus no Gênesis foi assim. Então Jesus não precisa dizer, olha, a prática da homossexualidade é errada, porque ele já disse o que é certo. Então algumas pessoas estão fazendo como aqueles alunos, baseando-se no silêncio para fazer então a sua exegese. E aqui eu trago um segundo princípio para você. Em se tratando de questões hermenêuticas e exegéticas, onde a Bíblia silencia, a imaginação não serve de substituto. Ok? Quando a Bíblia silencia, a sua imaginação não serve de substituto. Não podemos simplesmente, com base na nossa imaginação, colocar palavras na boca de Jesus. Mas vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar agora hipoteticamente. Imaginemos que, hipoteticamente, tudo o que eu li até agora não tem respaldo nenhum. Imaginemos que o livro de Gênesis, quando fala da criação do homem e da mulher, não tem absolutamente nada a ver com o repúdio da prática homossexual futuramente, que Deus fez o homem e mulher apenas para procriação, mas não tem nada a ver com o que viria posteriormente. Imaginemos que o que aconteceu em Sodoma e Gomorra não teve nada a ver com a prática da homossexualidade. Imaginemos que o texto de Levítico, no capítulo 18, capítulo 20, também não tem nada a ver com a prática homossexual. Imaginemos também que o retorno que Jesus fez ao livro de Gênesis não tenha o objetivo de falar da relação matrimonial heterogâmica. Imaginemos que nada do que eu apresentei até agora, biblicamente, e do que eu ainda vou apresentar, eu ainda vou falar dos escritos paulinos e as expressões que são usadas ali no livro de Paulo, em Coríntios e também em Romanos e Timóteo, vamos imaginar que nada disso seja verdadeiro, que são todas coisas da minha cabeça e da cabeça de alguns teólogos. Então, a conclusão é de que a Bíblia não condena a prática homossexual. É isso que algumas pessoas fazem, ok? O texto de Levítico não diz isso, o texto de Gênesis não diz isso, o texto de Mateus não diz isso, Paulo também não está falando disso. Todos os textos da Bíblia, nenhum texto fala o que realmente está falando. Ok? Então a Bíblia não está condenando. Ok, tá certo. Me mostra apenas um texto onde a Bíblia então é favorável. Me mostre um argumento que não seja baseado no silêncio. Repito, quando a Bíblia silencia em questões hermenêuticas e exegéticas, quando a Bíblia silencia, sua imaginação não serve de substituto. Então, conquanto hipoteticamente a Bíblia não diga nada contra a homossexualidade, tampouco você vai encontrar um texto onde ela endosse. E conquanto, hipoteticamente, haja um silêncio na Bíblia acerca da homossexualidade, ela grita em suas páginas, exaltando a heterossexualidade. Por quê? Porque lá em Gênesis Deus cria homem e mulher. Porque todos os patriarcas se relacionaram de maneira heterossexual. Porque a Bíblia dedicou um livro inteiro, todinho, para falar da relação heterossexual. O livro Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, escrito na palavra de Deus, é ele completo só para falar da relação entre homem e mulher, do casamento, porque todos os profetas da Bíblia, porque todos os patriarcas, porque todas as pessoas que estão relatadas na Bíblia tiveram suas relações heterossexuais. Todos os homens da Bíblia que são mencionados casaram-se com mulheres. Toda a relação abençoada por Deus na Bíblia foi uma relação heterossexual. Portanto, o máximo que você pode ter, hipoteticamente, é o silêncio da Bíblia. Mas nunca um endosso sequer para a prática homossexual. Então, do contrário, me apresente apenas um verso da Bíblia, um verso onde Deus abençoa, onde Deus endossa, onde Deus vai lá e diz, é assim mesmo. Por quê? Porque o contrário eu encontro, e encontro muito.
eu encontro Deus abençoando o homem e a mulher, eu encontro Deus abençoando Abraão e Sara, eu encontro Deus abençoando Isaac e Rebeca, eu encontro Deus abençoando José e Maria, eu encontro diversos casamentos na Bíblia que são abençoados por Deus, casamentos heterossexuais. Agora me apresente uma relação homossexual na Bíblia que teve as bênçãos de Deus, que teve o endosso divino, que teve a aprovação divina. Se você não tem, a única coisa que você tem é o silêncio. Hipoteticamente, se tudo que eu apresentei não fosse verdadeiro, a única coisa que você teria era o silêncio da Bíblia. Percebeu? Se você não concorda comigo, se você acha que tudo que eu apresentei foi equivocado, o que lhe resta é o silêncio da palavra de Deus. Mas nenhum endosso à prática homossexual, nenhuma bênção divina, nenhuma relação demonstrada de homossexualidade na Bíblia e que recebe a aprovação de Deus. Alguns tentam até, eu posso até gravar um vídeo depois só sobre isso, falar de Davi e Jonatas, que para mim é um absurdo teologicamente, exegeticamente, hermeneuticamente, porque a relação de amizade de Davi e Jonatas ser interpretada como uma relação homossexual, como alguns querem sugerir, chega a ser absurdo, uma demonstração nítida de um desconhecimento completo de uma verdadeira exegese hermenêutica da Bíblia. Tá? A propósito, eu percebo na Bíblia que Davi, ele pendia muito mais para o outro lado, a ponto de cometer o adultério com Batseba e matar o esposo dela para ficar com ela. Eu vejo na história de Davi, na verdade, uma heterossexualidade muito aflorada, não é? A ponto de se envolver numa questão de adultério. Então, essa é uma exegese forçosa. Nós não encontramos ponto final em nenhuma passagem bíblica, em nenhuma, de Gênesis a Apocalipse, a aprovação divina, o endosso divino para uma relação homossexual. Mas vamos então à questão de Paulo. Vamos ver o que Paulo fala sobre este assunto. Como é que Paulo abordou o assunto da homossexualidade? Vamos ler aqui alguns textos. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês é o livro de Romanos, capítulo 1. Em Romanos capítulo 1, e o verso 26 e 27, Paulo diz assim: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então Paulo aqui, ele trabalha o aspecto não somente masculino, mas também o aspecto feminino. E ele diz mais, semelhantemente os varões, deixando o uso natural da mulher. Então Paulo está considerando aqui de maneira natural que o homem ele se deite com uma mulher. Mas ele diz assim que os homens, deixando o uso natural da mulher, isso é o natural, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. A expressão grega aqui, varão com varão, arsenis e narcessin. Essa expressão arsen quer dizer homem, macho, homem com homem, varão com varão, seguindo a sua própria inclinação. Falando sobre esse texto de Romanos, o comentário bíblico de Beacon, ele diz o seguinte: a referência óbvia aqui é a homossexualidade, que substitui o uso natural do sexo por aquele que é contrário à natureza. O sexo é o presente de Deus para a humanidade, para a procriação da raça e para a satisfação pessoal com um casamento monógamo. Percebeu? Então, isso aqui não é um adventista falando, isso aqui é um comentário bíblico de alguém que sabe fazer exegese. Esse outro texto do comentário bíblico expositivo diz assim: o resultado dessa autodeificação foi a entrega aos próprios prazeres. E aqui Paulo fala de um pecado abominável, desenfreado naquela época, e que tem se tornado preponderante hoje, a homossexualidade. Trata-se de um pecado condenado repetidamente nas Escrituras. E ele vai citar Gênesis 18, 1 Coríntios 6, verso 9 e 10, que nós vamos estudar, e também Judas 7. Paulo o caracteriza como contrário à natureza. Não se refere apenas aos homens, pois até as mulheres entregaram-se a esse pecado. Note, portanto, que esses dois comentaristas tratam a questão da mesma forma. O entendimento entre boa parte, eu diria, a ampla maioria dos teólogos é esse. É o que está escrito. Eu vou me deter um pouquinho agora nos textos que estão ali em 1 Coríntios e 1 Timóteo, que aparece uma expressão arsenokoitai, que é uma expressão traduzida por homossexuais. E eu quero então tratar deste vocábulo agora com vocês. Algumas pessoas dizem, não, esse texto aqui não está falando da homossexualidade. Nós vamos então fazer um trabalho exegético aqui, neste momento.
O texto de 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 10 e de 1 Timóteo capítulo 1 e o verso 10 dizem o seguinte. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 10. E diz assim: Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os arsenokoitai. Eu vou usar a expressão aqui, eu não vou dar a tradução, porque nós vamos ver qual seria então uma exegese perfeita desse texto. Nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. E no livro de 1 Timóteo, capítulo 1 e o verso 10, nós vamos ler o seguinte. Capítulo 1 e o verso 10. Para os fornicadores e para os arsenokoitai, para os roubadores de homem, para os mentirosos e para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina. Aqui também aparece a expressão arsenokoitai. Nós temos as variações, conforme está aparecendo aí na sua tela, arsenokoitai, arsenokoitais e arsenokoites. E aí você vai ver outras variações nos textos que nós vamos analisar, mas nós vamos fazer então uma análise exegética desse texto. Existem 4 propostas interpretativas para a expressão arsenokoitai, aqui utilizada por Paulo. A primeira diz tratar-se de uma exploração sexual, que seria a cafetinagem, uma prostituição cultual. A segunda proposta é aquela que diz ser um termo relacionado à pederastia. A terceira proposta diz que era um sexo não consensual entre homens, no caso ali seria uma espécie de estupro. E a quarta proposta diz tratar-se de um sexo consensual entre homens, que seria então a homossexualidade. Bom, primeira coisa que eu preciso dizer para você acerca dessa expressão, trata-se de um neologismo paulino. O que é o neologismo? É uma palavra inventada por Paulo, cunhada por Paulo. Tá? Paulo era especialista em trazer termos novos, em criar termos novos. Você vai perceber na literatura paulina que existem cerca de 179 neologismos. Paulo ele é o criador de em torno aí de 179 palavras. Dentre estas 179, cerca de 89 não são usadas por outros, não são encontradas em nenhum outro tipo de literatura, apenas nos escritos paulinos. Então, arsenokoitai é uma expressão cunhada por Paulo, foi criada por ele e utilizada em seus escritos. É bem verdade que esta expressão posteriormente vai ser usada em alguns escritos cristãos e também judeus, mas atribui-se a Paulo então esta expressão arsenokoitai, ok? Qual seria, portanto, a tradução do termo arsenokoita ou arsenokoites? A palavra arsenokoitai ou arsenokoites, que é a forma no singular, é um substantivo composto dos radicais arsen, que eu já falei aqui outras vezes, que quer dizer macho, e koites, que quer dizer aquele que se deita. Embora não seja a regra geral, o significado dos substantivos compostos é geralmente obtido pela soma de suas partes. O significado, portanto, de arsenokoitai, então, será aqueles que se deitam com machos. Seria esta uma tradução literal da expressão arsenokoitai, que é uma expressão no plural. Arsenokoites ou arsenokoites seria a expressão no singular, mas Paulo usa a expressão arsenokoitai, que seria aqueles que se deitam, koites ou koitai, arsen, com machos. Muito bem, dito isso, vamos a uma análise morfológica, genética e semântica da expressão arsenokoitai. Dentro da análise da evidência morfológica, nós encontramos o argumento de Jepsen, que diz que o primeiro procedimento para se determinar o significado de um termo composto, como é o caso arsenokoitai, de fato é fazer a soma dos significados de suas partes. Só se deve adotar um procedimento alternativo depois que se verificou que a mera soma não é suficiente para determinar o significado conjunto. Bom, então eu preciso fazer o quê? Analisar separadamente a expressão arsen e depois koites para ver se estas duas expressões já foram utilizadas antes em outros contextos e com outras palavras, com outros radicais, e se elas juntando-se determinavam o sentido literal da junção destas duas partes. E é exatamente o que a gente vai fazer agora. Hesíodoto, no século III a.C., ele usou a expressão hilekoitai.
hilekoitai, que quer dizer aqueles que dormem no mato. Em seu poema épico Trabalhos e Dias, no verso 529, ele usa uma combinação de hile, mato, selva, e koites, ou seja, aqueles que dormem, aqueles que se deitam no mato. Nós estamos trabalhando aqui primeiro a expressão koites e nós vamos perceber que ela, juntando-se com outras expressões, com outros radicais, ela vai assumir exatamente esta proposta de ser aquele que se deita, mas também numa conotação sexual, conforme nós vamos ver no texto a seguir. Hipônax, por exemplo, o poeta de Éfeso, empregou no 6º século a.C. a palavra metrocoites, aquele que se deita com a mãe, para se referir a uma relação incestuosa. Então nós vamos perceber que nós temos aqui a junção de duas palavras, mãe e aquele que se deita, então coites e metrocoites, aquele que se deita com a sua mãe. Juntou-se as duas palavras para dar o significado, o sentido de uma relação incestuosa, ou seja, aquele rapaz, aquele filho que se deita com a mãe. Então, quando Hipônax resolveu falar dessa relação incestuosa entre filho e mãe, ele usou o termo metrocoites, que significa exatamente deitar-se, ou aquele que deita-se com sua mãe. Aristófanes ele explica que durante a Guerra do Peloponeso, devido à escassez de moradia, vários atenienses se viram obrigados a dormir em cavernas, grutas e até mesmo nos grandes jarros de cerâmica que serviam para armazenar grãos, sendo por isso chamados de pitholokoitai, que significa aqueles que dormem em jarros, ou os que dormem em jarros. Percebeu que a expressão coites aqui, aqueles que dormem, e em jarros. Juntou-se as duas expressões, jarros com aqueles que dormem, e você tem aí as duas palavras, aqueles que dormem em jarros. Então você vai percebendo que o termo coites ele pode ter uma conotação de, quando fala assim do mato, quando fala do jarro, ele tem a tradução de deitar-se, né, de dormir ali, deitar naquele ambiente. Mas quando você viu que o termo juntou-se à mãe, por exemplo, ele já assumiu uma conotação sexual. Deitar-se com a mãe, ou seja, uma relação incestuosa. Nós vamos ver em mais um texto essa expressão coites juntando-se não a um aspecto de um local, um jarro ou um mato, mas a uma pessoa. E nós vamos ver que ele assume novamente a conotação sexual. Observe esse texto. A obra Vida de Esopo apresenta o caso em que Xanthos, o marido, ele chega em sua residência, entra no quarto e começa a adular e beijar a esposa, que o rejeita, exigindo primeiramente um presente. E em sua irritação, a mulher o ofende chamando de dulocoites, quem dorme com escravos, e quinocoites, que dorme com cães. Você vai perceber aqui que nesta passagem, a esposa de Xanthos, ela refere-se ao seu esposo como aquele que dormia com escravos, aquele que mantinha relações com escravos, e ela o ofende dessa forma. Ok? Então você vai perceber mais uma vez que a expressão coites, ela vai assumindo uma conotação sexual. Vamos agora avaliar o outro radical, o radical arsen, que quer dizer macho. Compostos com o radical arsen, macho, como primeiro elemento, também aparecem comumente na literatura grega. O astrólogo Maneto, no 3º século da nossa era, em uma obra chamada Apotelesmática, cita uma pequena lista com 3 vícios sexuais, machloi, ou machiloi, aqueles que não conseguem controlar o seu apetite sexual, de Dimostrophoi, aqueles que se viram para os dois lados, uma possível inferência ao hermafroditismo, e Arsenocomictai, aquele que mantém relações sexuais com machos. E aí você tem a expressão arsen, sendo utilizada com outro radical para referir-se a pessoas que mantinham relações sexuais com machos. Plutarco, filósofo contemporâneo de Paulo, emprega em seu tratado sobre Ísis e Osíris o composto Arsenoteles, quando explica que os egípcios consideravam a lua como a mãe do universo e portadora da natureza hermafrodita, Arsenoteles. A palavra é formada dos radicais arsen, macho, e teles, fêmea. Percebeu aí? Então, não está ganhando uma conotação diferente, é aquilo ali mesmo. Arsen quer dizer macho, ok? Em seu hino de louvor a Deus, a Atena, o filósofo pagão Próclo
de Atenas usa no quarto século da nossa era a expressão arsenotimos, aquele que pensa como um macho em relação à deusa. Finalmente, um antigo mas anônimo escoliasta de Aristóteles, ao comentar o tratado Ética a Nicômaco, discorre sobre a prática da arsenogamia, caso em que alguns homens se associavam sexualmente a outros homens. E olha o que o texto diz. O associar-se sexualmente, arsenogameu, a homens resulta, para alguns, de sua natureza depravada e de sua inclinação para o mal. Para outros, de algum costume, como, por exemplo, ser treinado desde a infância para se associar sexualmente a homens. Esses se acostumaram a isso, vivendo desde a infância junto com homens depravados, mesmo sendo naturalmente inclinados para o bem em relação a essas coisas. Então, nesse texto aqui, nós percebemos claramente duas coisas diferentes. Uma é o associar-se sexualmente com homens, que seria arsenogameu, e ele fala também de um outro tema que seria a pederastia, né? Pessoas jovenzinhos que eram treinados desde a infância para associar-se com homens depravados, é o que o texto aqui está abordando. Qual a conclusão que nós chegamos acerca, então, desta evidência morfológica? A evidência morfológica aponta, portanto, para o fato de que os radicais das palavras arsenokoites eram de uso corrente no grego antigo como elementos de composição. Além disso, pode-se supor que um falante do grego não teria dificuldades para interpretar o significado dessa expressão, mesmo que fosse um neologismo da tradição paulina. Como elementos de composição e na ordem em que são usados, esses radicais têm geralmente conotação sexual. Então nós percebemos na análise morfológica até agora, nessa evidência morfológica que apresentamos, que a expressão arsen, ela pode ser usada com diversos outros radicais, significando macho, ok? Homem, e a expressão coites também igualmente sendo utilizada com outros radicais, significando deitar-se, ou esse deitar-se com uma conotação sexual. E a gente vai perceber que, por exemplo, deitar-se com a mãe, deitar-se com o escravo, tinha essa conotação sexual. Por quê? Porque arsenokoites não teria a mesma significação. Então, dentro da evidência morfológica, a gente vai perceber que a expressão arsenokoites está intimamente relacionada, o que de fato estas duas palavras juntas propõem, que seria o deitar-se com homens, deitar-se com machos, com esta conotação sexual. Vamos agora à evidência genética. Uma pista para a tradução de arsenokoitai pode vir da Septuaginta. Algumas pessoas, no afã de tentar fazer com que a expressão arsenokoitai não significasse exatamente o deitar-se com homens, deitar-se com machos, como é a tradução, como eu já mostrei aqui na evidência morfológica, eles tentam dizer que a origem desta palavra, cunhada por Paulo, estaria relacionada, por exemplo, a 1 Reis, capítulo 14 e o verso 24. Eu quero ler com vocês 1 Reis, capítulo 14 e o verso 24, que diz o seguinte: havia também rapazes escandalosos na terra, fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. A expressão grega aqui para rapazes escandalosos, sindesmos. Essa expressão grega é a tradução do termo kadesh, que quer dizer santo, na língua hebraica. Então era uma referência aos rapazes que serviam de prostitutos cultuais. Eram jovens que nas práticas litúrgicas cultuais eles mantinham relações homossexuais nestes cultos. Entretanto, como você mesmo pode perceber, esta palavra pouco parece ser uma referência à expressão que Paulo utilizou. Você vê que até morfologicamente são palavras completamente distintas. A expressão sindesmos na língua grega, como você pode ver na imagem, significa aquele que se junta a outro. Essa expressão, apesar de também relacionar-se à prática homossexual, ela está ligada estritamente a um aspecto litúrgico, cultico. Não é como eu acabei de mencionar, desses jovens que na prática dos seus cultos, eles então mantinham as relações homossexuais. Mas não parece ter sido desta expressão que Paulo utilizou-se para cunhar o termo arsenokoitai.
Bom, mas se a evidência genética aponta para a Septuaginta, onde na Septuaginta Paulo buscou, diríamos, inspiração para cunhar este termo? Onde foi que Paulo se baseou? Em que texto da Septuaginta, que é o texto grego do Antigo Testamento, Paulo utilizou-se para então criar esta expressão arsenokoitai? Nós vamos a Levítico capítulo 18 e capítulo 20, conforme já lemos aqui. Veja na imagem que eu vou colocar a análise do capítulo 18, verso 22, bem como do capítulo 20, o verso 13. O primeiro desses versos afirma meta arsenos u koimetesen koiten gnaikos. Perceba que nós temos aí a palavra arsenos e koiten. Literalmente o texto diz, não te deitarás na cama com um macho como com uma mulher. E no capítulo 20, o verso 13, que é o segundo texto, nós lemos Hos an koimetei meta arsenokoiten gnaikos. Você percebeu as duas palavras juntas aí, arsenos koiten? Praticamente, Paulo só fez juntar as duas palavras, e aí você tem essa expressão lá no livro de 1 Coríntios, arsenokoitai, que é aqueles que se deitam com machos. A tradução literal do texto de Levítico, capítulo 20, verso 13, quem se deitar na cama com um macho como mulher. Nesses dois versos percebe-se o emprego das palavras que remetem aos radicais de arsenokoitai, arsenos e koiten. Percebe? Praticamente Paulo só fez juntar as duas palavras. Essa é uma evidência genética importantíssima que nós encontramos aqui. Eu estou fazendo uma análise exegética da passagem. Portanto, Paulo, que costumava usar a Septuaginta em seus sermões e epístolas, simplesmente ligou estas duas palavras para cunhar o neologismo arsenokoitai. Ou seja, o que Paulo está condenando em 1 Coríntios é que uma pessoa faça precisamente o que Levíticos condena. Seria, portanto, improvável que, diante da interdição de Levítico 18 e 20, Paulo estivesse empregando o arsenokoitai no sentido limitado de pederastia ou excesso. Aliás, o termo pederasta já era de uso corrente em sua época e o apóstolo poderia ter recorrido a ele, caso desejasse. Além disso, é muito mais provável que, com arsenokoitai, Paulo estivesse se referindo a práticas como as que ele rejeitava em Romanos 1, 24 a 27, conforme eu já li. No verso 27, ele particularmente reprova a torpeza cometida arsenes en arsesen, homens com homens. Esta é uma análise muito interessante. Algumas pessoas sugerem que Paulo estava condenando a prática da pederastia, que o texto nada tem que ver com a relação de homossexualidade consensual. Mas, se Paulo quisesse falar, por exemplo, de pederastia, ele usava a palavra grega que já existia, que é paiderastai. Essa palavra era comum na época de Paulo, e caso fosse do seu interesse falar deste assunto, ele teria usado esta palavra. Vamos agora à evidência semântica. Quando nós falamos da evidência semântica, a primeira pergunta que nós precisamos fazer é: por que Paulo utilizou-se de um neologismo? No acervo de palavras disponíveis para Paulo, nós encontramos, por exemplo, palavras como kinaidoi, que significa catamitas, paiderastai, que eu acabei de mencionar, que significa amantes de meninos, paidomanes, que significa louco por meninos, paidoftoroi, corruptores de meninos, arsenobatai ou androbatai, aqueles que cobrem machos, e arsenomanes, loucos por machos, e dentre outras palavras. Devido ao caráter chulo, entretanto, destas expressões, eram expressões chulas na época de Paulo, você não vai encontrar nenhuma destas expressões no Novo Testamento. Então, por que Paulo não utilizou-se desses termos que já existiam em sua época? Porque eram termos chulos. Talvez se eu estivesse fazendo esse vídeo na época de Paulo, para falar estas palavras que eu acabei de mencionar aqui para vocês, o meu vídeo teria um monte de pi, 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 porque eram palavras chulas, não eram palavras que eram utilizadas por pessoas de classe, por pessoas que queriam transmitir uma mensagem, por exemplo, divina. Paulo estava ali transmitindo os oráculos divinos, então ele cunhou uma palavra, ele criou uma palavra que transmitisse o que ele pretendia dizer. O que ele fez? Utilizou-se da Septuaginta, juntou os termos arsen e koites e criou então a palavra para referir-se à prática da homossexualidade.
essa é uma evidência semântica importantíssima. Boswell contende que não se acha o termo arsenokoitia em nenhum dos autores pagãos que discutem aspectos ligados à homossexualidade. Sendo assim, o autor conclui que, portanto, arsenokoitia não significava homossexualidade. E aí um outro escritor chamado Scroggs, ele rebate dizendo que o termo deve ter sido cunhado pela tradição paulina ou pelos judeus na diáspora, e que por isso não poderia mesmo ter feito parte da discussão ali dos autores pagãos. Então o fato de escritores pagãos não se utilizarem deste termo criado por Paulo é simples. Os escritores pagãos não conheciam os escritos de Paulo e não poderiam repetir. Por isso que você vai encontrar basicamente a mesma expressão arsenokoitai ou derivados dela sendo utilizados posteriormente por escritores cristãos ou judeus. Literatura pagã não tinha acesso ou não tinha contato com a literatura paulina. Essa é uma explicação simples e lógica para aqueles que estudam os escritos paulinos, os escritos cristãos e judeus da época e fazem o comparativo com os escritos pagãos, ok? Dentro ainda deste aspecto da evidência semântica, nós encontramos os argumentos de De Jong. De Jong, fazendo uso dos 4 princípios fundamentais que propôs, argumenta que não há impedimentos para que o termo arsenokoitai seja traduzido por homossexuais. E quais são os argumentos que ele usa? Primeiro, esse significado é possível em muitos dos contextos em que a palavra ocorre. Segundo, não se detecta uma mudança importante no referencial de significado da expressão. Terceiro, o termo arsenokoitai obviamente pertence a um campo semântico que inclui a homossexualidade. E quarto, como não existem sinônimos perfeitos, o termo arsenokoitai pode, em vários de seus contextos, ser traduzido como homossexuais, já que, no mínimo, incorpora vários traços de significado que também são encontrados no contexto em que a palavra homossexuais é usada hoje em dia. Bom, eu falei para vocês que são 4 as vertentes interpretativas para a expressão paulina arsenokoitai. E nós vamos analisar uma a uma destas vertentes e ver se a proposta que alguns fazem, limitando o termo arsenokoitai a um aspecto único, por exemplo, pederastia, ou então a exploração, ou então o estupro, se o termo ele deve ser usado de forma restrita ou se ele é abrangente e inclui a prática homossexual. Então nós vamos analisar um por um. O primeiro, a exploração sexual, a cafetinagem, a prostituição. Em que se baseiam os que propõem esta ideia? É o argumento que eu chamo a lista de pecados. Veja esse texto que é utilizado como embasamento para defender esta proposta de que a expressão arsenokoitai ou arsenokoitia seja uma expressão ligada a este aspecto da exploração sexual. Jamais recebas com as mãos presentes de obras ímpias, não furtarás sementes para a semeadura da vida. O que as pega é amaldiçoado de gerações a gerações. Não arsenokoitarás, não delatarás, não matarás. Paga o salário a quem trabalhou, não oprimas o pobre, cuidado com a língua, guarda os segredos do coração, sustenta os órfãos, as viúvas e os necessitados. Esta lista encontra-se nos oráculos sibilinos e Martin, que é um escritor, ele vai sugerir que pelo fato dessa expressão, né, arsenokoitai, está inserida num contexto de suborno, num contexto de exploração, num contexto de retenção de salário. Então ele entende que o termo ali também deva ser compreendido da mesma forma, porque o contexto está falando de roubo, de retenção de salário, de suborno. Então, ele coloca o termo arsenokoitai como fazendo parte deste aspecto econômico, ou seja, seria uma exploração sexual. Então, Martin ele vai entender que esta expressão, dentro desse contexto, não poderia significar uma relação homossexual consensual, justamente porque o contexto indica essa exploração. Veja, existem outras listas de pecados também, e nos próprios oráculos sibilinos, que trazem de maneira aleatória e sem necessariamente estar focado nessa questão da exploração sexual, a expressão arsenokoitai.
Como eu disse, na própria obra Oráculos Sibilinos, vícios e virtudes são mencionados de forma aleatória. Julgar outras pessoas, dar o falso testemunho, conservar a castidade, praticar o amor e não usar pesos ou balanças mentirosas. Ou seja, em muitas dessas listas, o único princípio organizador é que elas contêm vícios e virtudes. Não está necessariamente preocupada com o aspecto econômico e exploração, e então o termo arsenokoitai vai estar inserido nesse contexto, ok? Um bom exemplo desse tipo de qualificação provém de um teólogo cristão do IV século conhecido como Efraim. Em uma das preces incluídas em sua obra Petições à Mãe de Deus, o autor apresenta esse tipo adicional de qualificações aos pecados de sua lista. Tira de mim, teu humilde e miserável servo, a apatia, o esquecimento, a ignorância, a indiferença, a vaidade, o adultério, a prostituição, a arsenocoitia, a comilança e todo pensamento maldoso, indecente ou blasfemo. Tira essas coisas de meu coração desgraçado e digno de pena e da minha mente escurecida. Também liberta-me de todas as minhas paixões perversas, bem como apaga a chama de minhas paixões, pois eu sou fraco e miserável. Como se percebe, esta lista de vícios contendo arsenocoitia se coloca também no subgênero das paixões da alma, como das temáticas filosóficas mais comuns da literatura greco-romana. Ela não tem a preocupação, sob hipótese alguma, de colocar a arsenocoitia dentro, por exemplo, de uma listagem de suborno econômica para denotar uma exploração sexual, como algumas pessoas propõem. A segunda vertente é a questão da pederastia, e eles se baseiam principalmente na mitologia grega. Nessa categoria é geralmente inserida a passagem de Apologia de Aristides, escrita aproximadamente 100 anos depois de Paulo. Esse texto cristão ele critica a crença pagã dos deuses, os quais coloca entre os arsenokoitai. E aí diz o seguinte: como não entendem os sábios e eloquentes dentre os gregos que os que estabelecem as leis devem ser julgados por sua própria lei? Pois se as leis são justas, seus deuses são inteiramente injustos, já que praticam coisas ilícitas, homicídios mútuos, envenenamentos, adultérios, furtos e arsenokoitai. Se com facilidade praticam tais coisas, as leis são, então, injustas por conspirarem contra os deuses. Segundo Patrick, esse texto seria uma referência clara à mitologia grega, onde Zeus abduziu um jovem por nome Ganimedes e o escravizou, tornou ele um copeiro e também o seu amante. Então esta seria... alguns então pegam desse texto para dizer assim: olha, tá vendo o termo arsenokoitia ou arsenokoitai seria uma referência à pederastia por causa deste conto, desta mitologia. Mas será que nós podemos basear uma expressão usada por Paulo para dizer que este era o significado da palavra? Será que Paulo, quando criou esta palavra, ele tinha em mente o contexto da mitologia grega? Para mim é muito mais viável e muito mais lógico pensar que o apóstolo Paulo tinha em mente a Septuaginta do que os contos gregos. Para mim é muito mais plausível imaginar que o apóstolo Paulo tinha em sua mente Levítico e a Septuaginta, o texto da Septuaginta ali de Levítico, Arsenos Koités, do que imaginar que Paulo estava lembrando de Ganimedes e da abdução que ele sofreu por Zeus e que ele viveu lá. Para mim, esse tipo de argumentação também não se encaixa. Até porque a pessoa que escreveu esse texto e usou a expressão arsenokoitai para referir-se aos deuses, e talvez como uma referência ao que Zeus teria feito nesta abdução, é um texto posterior a Paulo. Quem disse que Paulo tinha isso em mente? Ok? O outro aspecto, o terceiro aspecto, é o aspecto do sexo não consensual entre os homens, o que caracterizaria um estupro. E aqueles que defendem esta posição se valem da lenda do demônio Naás. O que diz esta lenda? A mais conhecida dessas passagens é o relato reproduzido por Hipólito em sua obra Refutação de Todas as Heresias. Ali o autor conta a lenda gnóstica da investida do demônio Naás contra Adão e Eva. Segundo esse relato, o demônio teria cometido adultério, moikeia com Eva e arsenokoitia com Adão. Veja o que diz o texto. Mas Naás cometeu transgressão, pois abordou Eva
enganou-a e adulterou com ela, o que é transgressão. Abordou então também a Adão e o possuiu como a um escravo, o que também é transgressão. Daí surgiram o adultério e a arsenocoitia. Então alguns utilizam-se deste conto para inferir que a expressão arsenocoita ou arsenocoitia seria uma referência a uma relação sexual não consensual, como se fosse um estupro, que seria isso que Paulo estaria ali condenando. Mas esta própria passagem refuta esse tipo de pensamento. E por quê? O problema com esse raciocínio é que o significado do verbo adulterar, moikel, empregado no mesmo texto, ficaria limitado apenas ao caso em que a mulher fosse enganada para praticar relações sexuais com o consorte. No entanto, a literatura bíblica não restringe o significado do verbo a esse uso particular. Por quê? Porque, segundo a lenda, diz que Eva foi enganada e então ela praticou moikeia. Então eu devo concluir que, se a expressão arsenocoitai deve ser entendida como uma relação homossexual não consensual, um estupro, baseado nesse texto, eu devo também entender que a expressão moikeia, adultério, deve estar restrita a quando e unicamente uma mulher ela é enganada para praticar então o adultério. Mas a Bíblia não faz esse tipo de restrição. Ela entende que adultério é adultério, não importa se a pessoa foi enganada ou se não foi enganada. Porque muitas vezes a pessoa não foi enganada e cometeu adultério e a Bíblia usa a expressão moikeia. Então eu não posso utilizar a expressão arsenocoitai para dizer que é apenas para pessoas que foram obrigadas a manter uma relação homossexual, uma relação ali não consensual, um estupro. Por quê? Porque senão eu teria que dizer da mesma forma que moikeia seria única e exclusivamente para pessoas, mulheres que foram enganadas, e não é este o caso. Então, se eu não posso aplicar para um, eu também não posso aplicar para o outro. A última e quarta proposta seria de que a expressão arsenocoitai, que é empregada ali por Paulo, está se referindo ao sexo consensual entre homens, ou seja, uma relação homossexual. Contra os argumentos de que a arsenocoitia se refira a um tipo particular da relação homossexual, ou prostituição cultural, estupro, pederastia, cafetinagem, enfim, tem sido feita a observação de que a tradição rabínica contemporânea ou quase contemporânea a Paulo geralmente interpretou a expressão hebraica mishkav zahur, deitar-se com um homem, de Levítico, como se referindo à prática da homossexualidade. Ou seja, a literatura rabínica da época de Paulo, e eu diria até anterior a de Paulo, entendia as expressões utilizadas em Levítico 18 e 20 como a prática da homossexualidade. E eu diria que até bem antes de Cristo, no período intertestamentário, referindo-se, por exemplo, a Sodoma e Gomorra, você vai encontrar no livro dos Jubileus, você vai encontrar no testamento de Benjamim, no testamento de Naftali, eles fazendo apologia à destruição daquelas cidades justamente por conta das suas imoralidades sexuais, a prática da homossexualidade. Então, essa era a visão rabínica da época. Dizer, como alguns fazem por aí, que o entendimento de Levítico como uma referência à prática da homossexualidade, a destruição de Sodoma e Gomorra, é coisa recente, de alguns teólogos homofóbicos do último século, é desconhecer a história, a tradição rabínica e os escritos dos primeiros pais apostólicos, né? Então a gente vai perceber que textos daquela época já falavam sobre este assunto e até anteriores ao próprio Cristo. A tradição rabínica tinha a compreensão exata das expressões utilizadas em Levítico e também como referência, por exemplo, à destruição de Sodoma e Gomorra. A evidência oriunda das primeiras traduções das passagens paulinas. Wright examinou as primeiras traduções latinas, siríacas e coptas, chegando à conclusão de que em todas elas a palavra arsenocoitai é traduzida por um ou mais termos que fazem referência à prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. Jerônimo, por exemplo, a traduziu como masculorum concubitoris, uma correspondência quase exata com o grego. Então você vai perceber que as primeiras traduções e os primeiros textos, eles já traziam esta ideia expressa por Paulo na expressão arsenocoitai. Além disso, os primeiros autores cristãos usaram o termo cunhado por Paulo também no contexto de Levítico 18 e 20. Um exemplo disso nos vem de Eusébio de Cesareia, em sua obra Demonstração Evangélica. Veja o que ele diz.
Se por um lado Moisés ordenou aos adúlteros e irrefreados que não adulterassem, não arsenocoitassem e que tampouco buscassem prazeres contrários à natureza, introduzindo a pena de morte para os transgressores, de minha parte não quero sequer que os meus olhos com desejo irrefreado fitem uma mulher. Vocês perceberam como Eusébio de Cesareia entendeu a expressão paulina? Percebeu que ele utilizou-se desta expressão para referir-se a Levítico 18 e 20? Fica claro, portanto, numa evidência extra-bíblica, qual era o entendimento, por exemplo, dos pais da igreja, daqueles que logo depois de Paulo, aqueles que sucederam Paulo, entenderam a expressão. Então perceba que quando o Eusébio de Cesareia vai falar de Levítico 18 e 20, ele usa a expressão arsenokoitai, ou seja, a mesma expressão que Paulo criou. Isso mostra que talvez fosse esta a visão que os cristãos da época tinham. Era a visão que eles tinham. Ora, Paulo cunhou este termo a partir de Levítico. Era esta a compreensão que eles tiveram do assunto. Trata-se, portanto, amigos, de uma lógica muito simples. Se tivéssemos um texto na Bíblia hebraica que proibisse que os homens fabricassem tijolos e um outro texto no Novo Testamento que dissesse que os fabricantes de tijolos não herdarão o reino dos céus, ninguém, em sã consciência, diria não saber o que significa a expressão fabricantes de tijolos. A combinação das passagens de Levíticos, 1 Coríntios e 1 Timóteo é suficiente para garantir que o significado da expressão arsenokoitai indica necessariamente a relação sexual entre homens. Diante de tudo isso que eu expus, quais são as considerações finais que eu trago acerca deste tema? Primeiro, a evidência morfológica aponta para o fato de que, mesmo em se tratando de um neologismo, o leitor de Paulo deve ter entendido sem maiores dificuldades o sentido sexual da expressão arsenokoitai. E ele fez automaticamente uma ligação com Levítico, conforme nós apresentamos na literatura de Eusébio de Cesareia. A evidência genética sugere que a palavra foi cunhada a partir da Septuaginta, mais precisamente, valendo-se do texto que está em Levítico capítulo 18 e também no capítulo 20. A evidência semântica indica que o vocábulo não tinha um sentido técnico ou limitado, mas que tinha, em vez disso, um significado abrangente. Por essas razões, pode-se dizer categoricamente que a tradução de arsenokoitai por homossexuais não é incompatível com as evidências. Queridos, esse vídeo ficou um pouco extenso, mas é porque me pediram para fazer uma análise exegética. E olha, eu não contemplei tudo neste vídeo. Se eu fosse falar tudo acerca deste assunto e dos termos, eu gastaria, quem sabe, aí mais 1 hora. Nós ainda vamos fazer outros vídeos curtos trabalhando de forma exegética outras passagens. Por exemplo, poderemos falar sobre o termo malakoi, que nós não abordamos nesse vídeo. Poderemos falar sobre a questão de Davi e Jonatas, que alguns tentam fazer aí uma sugestão absurda de uma possível relação homossexual. Podemos tratar exegeticamente de outras passagens acerca deste tema. Mas eu creio que, em linhas gerais, ficou claro que a expressão arsenokoitai, utilizada por Paulo, ela é perfeitamente traduzida por homossexuais, e não necessariamente a pederastia, não como um aspecto litúrgico, cultico, como uma referência à prostituição cultural ou uma referência à exploração sexual, não. O termo está ali para falar da relação homossexual de forma abrangente, ok? Além disso, como nós apresentamos desde o princípio desse vídeo, nós percebemos que a Bíblia inteira, desde Gênesis, apresenta como ideal de Deus, como um padrão divino, a relação heterogâmica, ou seja, a relação entre um homem e uma mulher, dentro do casamento. Este é o ideal de Deus. Nós apresentamos várias passagens aqui, analisamos exegeticamente, mais especificamente essa última parte paulina, porque é aquela que tem mais levantado aí polêmicas. Então nós provamos aqui dentro da palavra do Senhor e dentro das expressões gregas que, sim, a expressão arsenokoitai pode sim ser traduzida por homossexuais.
Não estamos com isso falando contra a pessoa, não estamos com isso dizendo que eles não são bem-vindos em nossa comunidade religiosa, como eu já falei no princípio desse vídeo. Apenas nós estamos chamando de pecado o que a Bíblia chama de pecado e mostramos dentro da palavra de Deus qual o ideal de Deus para os seus filhos. Nós não devemos tratar ninguém com preconceito, mesmo aqueles que discordem desta visão bíblica. Nós não devemos tratar com um discurso de ódio, não devemos repudiar estas pessoas, mas amá-las como Cristo amou. Entretanto, não abrimos mão dos princípios bíblicos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, e eu espero que essa análise exegética tenha sido útil para você. Se você puder adquirir o livro que eu mencionei, vai ser muito bom para você. Eu talvez vou depois gravar, como já falei, outros vídeos menores, utilizando de alguns capítulos desse livro para mostrar, então, exegeticamente, este tema tão importante. Que Deus abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.